Olá, eu me chamo Lucy Silveira, sou psicóloga do trabalho aposentada, tenho 75 anos, sou cristã evangélica. Estou falando agora, estou fazendo esse vídeo para postar para amigos meus mais jovens, os jovens de até 50 anos. Eu quero primeiro de tudo pedir desculpas porque eu não entendo muito de tecnologia, então está um vídeo absolutamente amador. Então, se por acaso vocês, alguém que não for dos meus relacionamentos pessoais, ver esse vídeo, será porque alguém repassou. Eu estou postando para os meus amigos mais jovens. Nós estamos passando uma época de eleições muito importante no país e parece que muitos não estão vendo a dificuldade que nós estamos vivendo. Em abril, maio de 2018, eu tive a oportunidade de passar pela Europa, por Portugal e Espanha, na volta de Israel e Grécia. E lá eu tinha vergonha de dizer que eu era brasileiro. Em Portugal eu só falei francês e tal, com os amigos, tinha muito francês lá na época que eu fui. Até brinquei, isso aqui é invasão francesa? Eles diziam, não, é porque tem um feriado longo lá na França e nós viemos aqui. Mas eu tinha vergonha, e muito por causa da época, era do ministro do Supremo Tribunal, que era o Gilmar Mendes, que fazia coisas absurdas, e a gente achava que não podia ser pior que aquilo. Cada dia ele fazia uma coisa pior e a gente, meu pai, não é possível, não pode piorar. Então eu estava absolutamente desanimada, desacreditando no Brasil. Só que em outubro daquele ano, de 2018, apareceu um maluco que resolveu peitar o sistema e ganhar. Quando eu conheci Bolsonaro, há muitos anos atrás, eu pensava assim, meu pai, quem é que vota num homem como esse? Que horror! Mas em muitas coisas eu só pude entender muitos anos depois. Quando ele, por exemplo, fez uma apologia a um torturador, muitos anos depois eu fui entender por que ele tinha dito aquilo, ele já estava mandando recado para alguém, estava querendo chocar mesmo. Agora, o pior é que as pessoas, em 2018, era a nossa opção para vencer um partido absolutamente corrupto, que era o PT, que é o PT. Então, muita gente hoje que ainda é petista fica vendo aquele Bolsonaro lá de muitos anos atrás, não consegue ver como esse homem se modificou. Então, o que eu quero dizer é que quando precisamos convencer uma nação a não votar em um bandido condenado pela justiça, é porque algo deu muito errado na formação do caráter deste povo. PT nunca mais. Votar num ex-presidiário só no Brasil e nas mentes de pessoas um tanto cegas. É impressionante, as pessoas têm um ódio ao Bolsonaro por muitas fake news que fizeram aí e ficam falando que ele é de fake news. Falavam que eles tinham escritório do ódio quando a gente via que o escritório do ódio era muito mais pelo PT. Tudo que eu recebo da esquerda, a gente percebe uma coisa, todos os áudios que eu recebo de esquerda, é tudo com muito ódio, muito horror. E a gente vê fake news assim absurdas. A gente vê um ex-presidiário falando mentira, a gente vê, sabe que aquilo é mentira. Agora há pouco começaram um camarada uma pessoa que eu gosto muito, que é o William Bonner, ele começa uma entrevista dizendo assim, o senhor não deve nada à justiça, né? Onde? Como ele não deve nada à justiça? Tem 1 milhão de processos contra ele. E tiraram ele da prisão porque resolveram fazer umas manobras aí e certamente rolou muito dinheiro com isso. Um amigo meu disse, eu nunca fui de esquerda,
eu pensava, entre os Estados Unidos e Rússia, eu fico com os Estados Unidos. Entre China e Japão, eu fico com o Japão. Um influenciador disse, levei o meu filho a uma passeata, a uma manifestação do PT e uma manifestação pró-Bolsonaro. E falei com ele, pense você, veja você em quem você quer, quem você vai querer votar. Era tanto é tão fácil ver qualquer um de vocês. Vão numa manifestação de rua do PT. Uma vez eu tive que passar lá na Cinelândia, quando estava vendo uma manifestação. Gente, chegava a ter medo de andar por ali. No entanto, eu já fui em manifestação com muito mais gente, todo mundo de verde e amarelo, todo mundo brincando. É lógico que lá tem muita gente também que fica pedindo uma linha dura. Eu vi gente lá querendo a volta da ditadura, voltando dos coisas, porque aí tem os extremistas. Agora, Bolsonaro, eu queria que vocês me dissessem qual foi a proibição que o Bolsonaro fez. Ele perseguiu o homossexual, ele perseguiu presos, ele perseguiu negros, pretos. Nada, ele não fez nenhuma. Todas as proibições que foram feitas por um tribunal superior. Não foram o Bolsonaro. O Bolsonaro nunca fez nada disso. E as pessoas de esquerda continuam dizendo que o Bolsonaro é fascista e tal. Quem tem feito as coisas absurdas de censura atualmente tem sido o Superior Tribunal. Tem tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto o Superior Tribunal Federal. Bom, eles vêm... Quando a Dilma saiu, também estava o Lewandowski. Que cara já passou por cima da Constituição, que deu podendo a Dilma ser eleita. Quando havia a Constituição, dizia que não podia se ela tinha tido impedimento. No entanto, o Lewandowski deixou ela se candidatar. Não adiantou nada, porque ela não foi eleita. Que o povo mineiro não é bobo. Bom, aqui o que está mostrando no meu vídeo é um povo armado não será escravizado. Eu nunca vou comprar uma arma na minha vida, não quero saber de arma. Mas já houve época em que eu ia botar um pau de... esse bastão de beisebol atrás da minha porta. Eu estava tendo que cruzar essa cidade para lá e para cá. Eu sou do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. E quantas vezes eu tinha que sair de casa e orava, Senhor, segura as balas porque eu tenho que sair. Senhor, segura as balas porque eu não sei, me conduz, qual é o caminho que eu vou, porque eu não sei, não deu para eu ver se tem tiroteio lá na Cidade de Deus, se tem uma árvore caída no Alto da Boa Vista, eu tendo que ir da Barra da Tijuca para Tijuca. E quantas vezes, quando eu morava no Grajaú, eu tinha que falar, Senhor, segura as balas, que a minha filha foi foi a primeira vez para o cineminha com os amigos. Foram sozinhos. Garotas de 14, 15 anos, indo ao cinema sozinhas. Senhor, segura, porque começou o tiroteio, não tem como avisar. Quantas vezes já tive que chegar em casa às 7h30 da manhã e agradecer, obrigada, eu estou dentro de casa, minha filha está na escola e só agora começou o tiroteio. E eu morava nessa época numa ruazinha tranquila do Grajaú, sem saída. Já pensou que oração é essa, gente? Orar às 7h30 da manhã, pedindo a Deus, obrigada, Senhor, porque eu estou aqui, já entrei, já voltei para casa, minha filha está dentro da escola e agora começou o tiroteio às 7h30 da manhã. Pois é. Então eu nunca vou ter arma.
Mas eu sei que existem pessoas que precisam. Então, eles têm o direito. Outra coisa é, um povo instruído jamais será destruído. Nós temos que melhorar a educação nesse país. E não é com essa politização de PT que a gente vai ter que continuar. Tem que parar com essa politização nas escolas. O socialismo é a filosofia do fracasso, a crença na ignorância, a pregação da inveja, seu defeito inerente, distribuição igualitária da miséria. Isso são palavras de Winston Churchill. Lula foi condenado em 2 processos por corrupção e lavagem de dinheiro. A condenação foi aprovada por 2 juízes federais, 3 desembargadores do TRF e 5 ministros do STJ. Nenhum magistrado escreveu absolvo em qualquer página desses processos. Mas o TSE decidiu que o Lula é inocente. Isso está entre aspas, porque quem falou isso ou foi o ministro Marco Antônio Melo ou foi o jornalista Augusto Nunes. Eu acabei não anotando. Então, alguma coisa. Fato. Censura. O STF e o TSE têm censurado apenas jornalistas e políticos conservadores. O Lula mente descaradamente. A gente vê ele mentindo descaradamente nas entrevistas na televisão e nos coisas dele. Ele mente descaradamente e nada lhe acontece. Fato. Lula, fazendo motociata no Complexo do Alemão, demonstrou claramente que ele é, no mínimo, amigo do tráfico, mandando recado que estava esperando contato com o traficante Marcola para fazer a agenda. Fato. Poucos dias depois, 17 de outubro de 22, a comitiva do ex-ministro Tarcísio, candidato a governador de São Paulo, é atacada a tiros quando vai inaugurar uma faculdade na comunidade de Paraisópolis. Eles foram atacados por não terem pedido permissão ao tráfico. Os atiradores bateram em retirada diante da equipe de segurança de Tarcísio. E Deus protegeu o Tarcísio. Para mim, esses 2 fatos ocorreram para a gente mostrar a diferença entre uma pessoa que apoia Bolsonaro e outra que é amigo dos traficantes. Democracia é poder chamar genocida quem não é genocida. Gente, que ideia é essa de que ele é genocida? Porque 500, 600 mil pessoas morreram e os 12, 15 milhões de pessoas que foram recuperadas. Por que vocês não falam isso? A televisão só falava das mortes, não falava das recuperações. As recuperações, os médicos brasileiros estão de parabéns, porque foram milhões e milhões de recuperações. E para uma doença que foram tendo que aprender na hora, que ninguém sabia direito como é que ia atacar, como é que ia ver. Aí tem outra coisa, viu? Eu tive Covid esse ano e foi realmente uma gripezinha de fim de semana. Bom, eu já tinha tomado vacina, mas também não tomei a 4ª dose não, porque eu não gosto muito disso. Ditadura é proibir chamar de ladrão quem é. Essa pessoa que estão proibindo de chamar de ladrão foi comprovado. E eles conseguiram botar lá um trabalho maravilhoso de um pessoal de Curitiba que trabalhou muito, muito, muito. Felizmente eles estão aí eleitos para dar uma força lá na Câmara Federal e no Senado. Gente, por favor, nós não estamos decidindo entre Jair ou Lula. Não é isso que estamos fazendo. Nós estamos decidindo entre liberdade ou socialismo.
Vocês não viram vídeo de Lula falando há milênios atrás? Isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer paulatinamente. Aliás, para mim, o Lula nem estava querendo se candidatar, ele está recém-casado, ele estava querendo mais, era ir curtir a vida dele. Mas o PT arranjou outra pessoa para poder botar no lugar e puseram o Lula. No início ele não falava coisa com coisa, aliás, para mim ele não está batendo bem da bola. Agora, ali nos vídeos, eles aproveitam, dos anúncios, que eu estou vendo na minha televisão, vem muito mais anúncios do PT do que do Bolsonaro, e eles estão querendo, e o tribunal lá, o Xandão lá, nem mandou consertar isso, não. Na minha TV é o tempo todo, anúncio do PT. E que eles pegam os dados do governo atual. Eles pegam dados do governo atual para dizer que é isso que eles conseguiram. E não quem conseguiu. Quem botou o país, o Brasil, entre as maiores economias do mundo foi o governo atual. Quem botou o país com inflação, com deflação até, é o governo atual. Quem tem o melhor ministro de economia do mundo é o Brasil. E vocês não estão conseguindo ver isso? Gente, já teve governador lá do Rio Grande do Norte, ou de Alagoas, sei lá de onde, ou da Paraíba, que já está mandando fazer inventário das casas que estão desocupadas. Gente, já começou a censura, não acabou a eleição, e o Xandão continua censurando. Gente, a Jovem Pan, que é a estação que eu gosto de ver. Eu gosto de ver a Jovem Pan. Minha TV fica o dia inteiro no YouTube. Agora eu até descobri que parece que eu posso pegar a Jovem Pan, mas eu vejo pelo YouTube, que aí eu vou escolhendo o que eu quero ver, que eu prefiro. Aliás, hoje vi mensagens maravilhosas do meu pastor. Então agora eu estou terminando isso e eu vou botar aqui para vocês, depois que eu terminar, eu vou colocar alguns pequenos trechos de entrevistas que eu vi na Jovem Pan. Gravei amadoristicamente aqui na frente da minha TV, e uma mensagem também do meu pastor, que foi entrevistado num programa da Jovem Pan, que ele fala coisas maravilhosas do meu pastor. Então eu vou colocar, após postar esse vídeo, vou postar também os pequenos vídeos de 1 minuto, 2 minutos, de pessoas que eu ouvi falando na Jovem Pan. Então esses dois textos dizem: Juízes 10:3. Em seguida apareceu Jair, da terra de Gileade. Jair foi líder de Israel por 22 anos. Não se preocupem que ele não vai ficar... O nosso Jair não vai ficar 22 anos, mas vai ficar 8 anos. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o coração do tolo se inclina para a esquerda. Eclesiastes 10:2. Gente, vocês viveram numa época ultrapolitizada, com politização de esquerda. O que eu tenho visto por aí sobre ideologia de gênero, coisas assim, são absurdas. E tem mais, gente. Nós estamos numa inversão, dizem democracia. Partido Democrático é justamente o que não dá democracia, porque o Partido Democrático lá nos Estados Unidos é partido de esquerda, que a esquerda não faz democracia. Democracia é o que nós temos hoje no Brasil. Chamam até o presidente de genocida e ele não processou ninguém. Agora então a última coisa. Ouçam esse hino lá. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar.